Som, presidente. Boa tarde a todos, né? Vamos dar continuidade à nossa sessão virtual de julgamento do dia 16 de 9 de 2021. Doutora Franci Leite, nós temos dois processos hoje do engarrafamento coroa limitada. Esses processos têm coisas em comum, dá para se julgar em conjunto? Sim, senhor presidente, podemos. Sim, Procuradoria, doutor Rafael. Sem oposição, presidente, julgamento conjunto. Então, vamos lá, são os processos de recurso 1.2653/2013, auto-infração 2013-05589. E o outro é o processo 1.4131/2013, auto-infração 2013-05573. Ambos o recorrente é engarrafamento coroa limitado, ambos foram julgados procedentes e em ambos a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra a conselheira relatora, a doutora Franci Leite. Boa tarde a todos, tentar ser breve. O processo, eles só divergem mesmo que o processo 2653, ele se refere à falta de recolhimento do imposto relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, que é o do FECOP, que o valor apurado decorre da aplicação de alíquota de 2% calculada sobre a diferença do recolhimento entre o ICMS-ST nas entradas interestaduais e as saídas subsequentes para a comercialização de bebidas alcoólicas no varejo. O segundo processo, que é o 1431/2013, ele se refere também à falta de recolhimento do ICMS, em decorrência da diferença de recolhimento entre o ICMS-ST nas entradas interestaduais e as saídas subsequentes para a comercialização no varejo. O primeiro processo, o valor principal é de R$ 387.822,04, e o segundo processo é de R$ 5.780.936,84. Ambos, o artigo, a penalidade foi o artigo 123.1c, então seria recolhimento do ICMS e multa de igual valor. O período dos dois processos é de janeiro de 2009 a setembro de 2012. Então, vamos aqui. No auto de infração, certo? Nas informações complementares, o agente do fisco informa que a empresa, situada em Patos da Paraíba, matriz, fabricante de bebidas alcoólicas, impetrou mandado de segurança com pedido liminar em 17/6/2009, que ela se abstivesse de incluir na base de cálculo ICMS-ST o valor do IPI nas operações de transferência de mercadoria destinada à sua distribuidora atacadista, situada no município de Icó, no estado do Ceará. Então, durante a vigência da medida cautelar, as bebidas foram transferidas para Icó, aqui no Ceará, né, sem a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS-ST. Posteriormente, em agosto de 2012, a liminar foi revogada. Por isso, foi expedido mandado de ação fiscal para executar a auditoria fiscal, a fim de recuperar o crédito tributário que deixou de ser recolhido durante os exercícios de janeiro de 2009, né, a agosto de 2012. Eu vou ler aqui o trecho, né, do parecer, que ele é bem resumido, porque cabe aos dois processos, né? Da análise da legislação, a fiscalização constatou 3 situações. A primeira era de acordo com o artigo 25, parágrafo 5º do decreto 24.569, que o IPI não integra a base de cálculo do ICMS, quando a operação foi realizada entre contribuintes,
for relativa a produto destinado à industrialização, à comercialização, e configura fato gerador de ambos os impostos, razão pela qual, neste caso, o IPI não deve mesmo compor a base de cálculo do ICMS-ST nas entradas interestaduais. A segunda constatação é que a obrigação de retenção e recolhimento do ICMS-ST com relação à mercadoria recebida em transferência, quando ocorrer saída subsequente para empresas varejistas do comércio fabricante, atacadista ou distribuidor, que no presente caso é a empresa ora autuada. E aí, a fundamentação legal encontrava-se no dispositivo 434 do decreto do 24.569, também na cláusula 5ª do convênio do ICMS 81/93 e na nota explicativa 04/2004. E aí, os referidos dispositivos normativos, a obrigação de retenção e recolhimento do ICMS-ST quando ocorrer a transferência das mercadorias, que era da matriz da Paraíba, para a filial atacadista do Ceará. E desta última, no momento da saída, né, que seria aqui no Ceará, no momento da saída ou da venda para empresas varejistas. E a terceira situação, né, é a utilização de códigos do Cometa que resultaram em cobranças de ICMS-ST a menor. E a única coisa que diverge dos dois processos, né, seria para sanar essas diferenças, né, o fiscal do primeiro processo, que é sobre o recolhimento a menor do FECOP, ele realizou um levantamento entre o valor do FECOP recolhido e registrado no sistema da Receita, relativo ao ICMS-ST recolhido nas entradas, o que deveria ter sido recolhido nas saídas ao varejo durante todo o período fiscalizado. E no segundo processo, que seria o ICMS-ST, recolhido nas entradas, ele fez um levantamento, né, para encontrar as diferenças, o que deveria ter sido nas saídas ao varejo durante todo o período fiscalizado. Para esse cálculo, foram utilizados os dados das notas fiscais emitidas pelo contribuinte autuado. O auto de infração, ele anexou várias planilhas, o fiscal, né, com o levantamento de todas as notas. O contribuinte entra com a defesa, né, com alguns solicitando impossibilidade de análise da competência da autoridade, designou o servidor fazendário. Ele alega também extrapolação de prazo para a lavatura do termo de início da fiscalização, e aí ele bate muito na questão da autuação, e, por fim, ele pede a realização de perícia e a apresentação de documentação. O julgador de primeira instância manda o processo para a perícia, né, aqui tem um laudo pericial, deixa eu só pegar aqui, tem um laudo pericial, as folhas 141, 143, 141 a 145, fazendo alguns quesitos, né, pedindo para comprovar as alegações manifestadas na fase impugnatória, né, apresentadas pela empresa, pede também a perícia que, se caso necessário, apresentar uma nova base de cálculo, e terceiro quesito seria qualquer outras informações pertinentes para esclarecimento. A conclusão da perícia é que ela não fez uma nova base de cálculo, ela concluiu que o levantamento fiscal estava de acordo com os normativos e concluiu que os pagamentos realizados pela autuada no dia ICMS-ST, no Código 1031, e no ICMS antecipado no Código 1023, já foram considerados pelo agente fiscal quando da dedução do ICMS-ST já recolhido, e que não verificou nenhuma nota de saída cancelada
no levantamento do agente fiscal, então, por isso, ele não fez não apresentou um novo levantamento, nova planilha de fiscalização. Então, a julgadora de primeira instância, ela julgou procedente o feito fiscal, afastou todas as preliminares de nulidade, eu estou relatando para os dois processos, e julgou procedente no artigo 123.1c, né? O contribuinte entra com recurso ordinário, pedindo a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS, com base no artigo 155, com base no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, da Constituição Federal 88, e o artigo 25, parágrafo 4º do decreto 327/2019 e decisões do STF. Também diz que a multa tem caráter confiscatório e requer improcedência do auto infração e que as provas, quem tem todas as provas, e pede novamente uma perícia e juntada de documentação. O parecerista, né, vai na mesma linha de raciocínio lá do julgador de primeira instância, afasta quanto ao pedido da multa confiscatória, ele afasta, e no mérito ele reenquadra apenas a penalidade para o artigo 123.1d, por isso que é a parcial procedência. E este é o relato, mais alguma coisa para complementar posterior à manifestação do procurador. Muito obrigado, doutor Francileite. Então, resumindo, doutor Francileite, o primeiro o primeiro auto é se trata de uma infração, de falta de recolhimento do ICMS-ST, né? O primeiro é do primeiro é de FECOP, ICMS é FECOP e o outro é ICMS-ST. É isso? Isso. As diferenças são essas. Isso. No resto, estão muito parecidas. Isso. Muito bem. Doutor Rafael, pode se manifestar? Posso, presidente. Meus cumprimentos a todos, renovo os cumprimentos a todos. Esses dois autos de infração são de falta de recolhimento de ICMS e o adicional do FECOP. Eu, particularmente, fiquei com uma certa dúvida nesse processo, se, de fato, o objeto, o cerne da pretensão, tanto da autuação como da defesa, se o cerne da autuação, de fato, é a inclusão do IPI na base de cálculo ICMS, porque logo no início da autuação, em ambos os autos, o auditor sustenta que a empresa estava sob medida liminar para não recolher o IPI, né, não incluir o IPI na base de cálculo do ICMS. Só que a parte, na sua defesa, não aponta qual é esse processo, o auditor também não aponta qual é esse processo, e também no auto de infração, isso nem é ventilado sobre a falta do recolhimento desse IPI, da base de cálculo do IPI, da inclusão da base de cálculo do IPI no ICMS. Se a gente for notar, a fundamentação toda do auto de infração, ao meu sentir, é no sentido de que houve um equívoco, né, na hora da passagem das operações de transferência, lá na divisa, no cadastramento dessas operações, na codificação dessas operações. E esse equívoco é que teria redundado na falta de recolhimento, ou no recolhimento a menor. Pelo menos é esse o fundamento que eu enxergo na autuação, em ambos os autos de infração. E nesse sentido, é que vem à tona o seguinte: ora, se foi um erro, inicialmente, se o contribuinte, de fato, tiver recolhido a menor em razão de um erro,
nem multa caberia, porque estaremos aí diante da previsão do artigo 100, né, do CTN, né, ou seja, de fato, o contribuinte teria sido induzido a erro no recolhimento a menor, né? Deve o tributo? Deve, né? Porque aí, a meu sentir, se trata de uma questão aí de responsabilidade tributária. Doutor Rafael, deixa eu lhe ajudar só numa coisa. Na informação complementar do fiscal, ele traz essa informação. Deixa eu ler para... Ele traz, eu vi, ele traz. né? Ele traz que estava sob vigência de medida liminar, mas, como eu disse, presidente, ele não traz o número do processo, nós não temos condições de saber o número desse processo, qual é o objeto, assim, dessa ação, os efeitos dessa decisão, e o auto de infração em si, na sua fundamentação, ele não tangencia qualquer aspecto sobre a ausência de recolhimento do IPI, sobre a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, pelo menos no seu corpo, ele só faz menção lá, a decisão liminar, que eu, olhando os espelhos, eu não tive nem condições de achar o número desse processo, né, porque o fiscal também não o ventilou. A parte traz esse argumento na impugnação, né, no recurso ela já não ventilou, mas eu estou trazendo a análise porque, de fato, isso me incomodou bastante, né, porque esse erro, ele é o próprio fiscal que diz, não sou eu que estou dizendo. E a parte ventila isso em impugnação, muito embora não tenha trazido no recurso. Mas esse erro, ele vem a reboque porque é um erro que está no próprio fundamento do auto de infração. Ele diz, olha, houve um erro no cadastro, esse ICMS não era para ter sido recolhido na entrada, ele era para ter sido recolhido, ter sido cobrado somente na saída. Esse é o fundamento do auto de infração. Esse é o fundamento. Um erro da administração pública. Um erro do momento do recolhimento, que não era na entrada, era no momento da saída, das operações de saída pelo varejista, pelo atacadista aqui sediado em Có, no estado do Ceará. Então, ao meu sentir, o que leva à conclusão de que nem multas poderia aplicar a esse contribuinte, mas somente a cobrança do imposto, por força do artigo 100 do CTN, né? Então, eu acredito que estamos aí diante de um caso clássico, né, de exclusão da multa, como outros precedentes aqui dessa Câmara, e isso não foi realmente enfrentado pelo julgamento de primeira instância, nem pela SEAP. Mas o que eu trago agora à baila, porque ele vem como fundamento do auto de infração. Então, presidente, o que eu entendo, pelo menos analisando aqui os pontos específicos do recurso, é afastar de plano aqui o caso confiscatório, pelos motivos que a gente já conhece, e não cabe aqui controle de constitucionalidade por parte desse conselho, e afastar o pedido de perícia, porque entendo que foi formulado de modo genérico, né, e também pelo fato de já ter sido realizada uma perícia em primeira instância, e no mérito seria acolher em parte o recurso, mas apenas para excluir a multa, porque entendo que está testificado no próprio auto de infração que houve um equívoco, um erro por parte da administração no que se refere à codificação, né, ao momento da cobrança desse imposto. Bom, olha aí o que era fácil. Vamos... Senhores, com a palavra a conselheira relatora e depois está facultada aos demais. Senhor presidente, eu vou deixar para os meus colegas, porque eu vinha com pensamento. Aí o procurador agora botou uma pulga aqui atrás da orelha. Mas você quer escutar? Me dou a palavra. Passar para o doutor Michel e depois volto para o doutor Michel. Boa tarde, senhor presidente. Novamente, renovo aqui as saudações a todas e a todos. Senhor presidente, me parece que assiste razão ao senhor procurador. De fato, aqui, o auto versa sobre a diferença
entre o valor que foi cobrado de ICMS-ST e de FECOP, do respectivo FECOP, na entrada desses produtos no estado do Ceará, e o valor que diz o fiscal, lá nas suas informações complementares, que é devido na saída desse atacadista. Então, ele calcula quanto é que é o ICMS-ST em um auto de infração e o FECOP no outro auto de infração devidos na saída, compara com o que já foi recolhido referente às mesmas operações lá na entrada do Estado e vê, olha, era devido X, foi pago Y. Está devendo ainda X menos Y. É simples assim. A questão agora é o outro ponto levantado pelo senhor procurador, se a multa é devida ou não. Aí sim que cabe um diálogo aqui entre nós. Me parece que houve um erro por parte da administração tributária ao ter cobrado isso, ao não ter cobrado isso, não ter exigido isso no começo, já desde o começo, nas saídas dessas empresas. Agora, a gente não sabe se o que era o teor dessa decisão judicial, se ela impedia essa cobrança por parte daqui da administração tributária. A gente não tem acesso a isso, né? Pelo menos nos autos não consta. Mas, ao que me parece, o seu procurador, salvo engano, ele tem como fundamento para não cobrar a multa, é a questão do artigo 100, e diz que quando há uma mudança na interpretação pela administração tributária, só é cabível os juros e a multa de mora, e não a multa punitiva. Não é isso, doutor Rafael? Ou eu entendi errado? Isso mesmo, conselheiro Michel. Não cobrar os juros e a multa decorrente dessa cobrança, em virtude de que o contribuinte aparentemente estava seguindo as normas que lhe foram impostas, né? Porque o que eu noto da fundamentação do auto de infração é que ele não fundamenta o seguinte, olha, esse imposto, ele não foi cobrado por conta dessa liminar. O fundamento de não ter sido cobrado o imposto no momento correto é o quê? É o fato de ter sido classificado no momento da divisa de modo errôneo pela administração tributária. É o que me parece também. Eu vejo no fundamento. É o que me parece também. Então, assim, a princípio eu concordo com o doutor Rafael. Vamos escutar a doutora Dalcília. Doutora Dalcília. No início dos dois processos, no relato da informação complementar, ele não cita o número, mas ele cita que o IPI não foi incluso por força dessa liminar, dando a entender justamente que a liminar impediu a cobrança do imposto com IPI, na base de cálculo. É o que eu estou vendo aqui, eu peguei os dois autos, e logo na folha, a primeira folha do relato, lá no finalzinho, folha 3, ele diz aqui que a empresa impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para que se abstivesse de incluir na base de cálculo do ICMS-ST, substituição, o valor do IPI nas operações de transferências de mercadorias oriundas da fábrica de Paraíba para o Ceará, em Com. A medida cautelar foi concedida dia 17 de junho de 2009, consequentemente, todo o período de vigência da medida cautelar, as bebidas quentes foram transferidas entre Ceará e entraram no Ceará, e o devido ICMS-ST foi recolhido no posto fiscal de entrada sem a inclusão do valor do IPI na base de cálculo. Agora, realmente, lá na frente, ele fala dessa troca, que o ICMS, quando da transferência, não deve ocorrer no momento da entrada do Estado, e sim na saída, no caso em que as vendas foram atacadas. Eu queria indagar a conselheira, que teve mais tempo para ler o processo, assim, esse IPI, ele está sendo cobrado pelas operações de entrada ou de saída?
Não está sendo cobrado. Ele não cobrou, não. Ele fala da liminar, que durante o período não foi cobrado, mas ele mesmo vê pelas notas fiscais que ele, no próprio auto de infração, ele relata que não foi cobrado. Eu estava até lendo onde era que estava. Pois é, não foi cobrado o IPI, né? Que o que ele está cobrando agora é essa diferença. Que isso, ele não está cobrando IPI, não. Ou do FECOP. Ele só está cobrando mesmo a diferença do FECOP, os 2% do FECOP e o recolhimento do imposto do ST, só. Em relação à diferença entre o que foi cobrado na entrada pelo que era para a empresa ter pago, que era a empresa era para ter pago pela saída. É assim, Dalcília. O contribuinte tinha uma liminar no mandato de segurança dizendo que não era para incluir o IPI na cobrança. Então, o ICMS, ST e o FECOP foram cobrados na entrada sem incluir o IPI. Quando caiu a liminar, o departamento jurídico, a assessoria jurídica, mandou para a CATRE e a CATRE mandou lá para Juazeiro do Norte para tomar as medidas cabíveis. Então, foi aberta uma ação fiscal. Nessa ação fiscal, o fiscal ele interpretou que realmente não era para cobrar o IPI. Ele diz isso textualmente lá na informação complementar. Não é para cobrar o IPI, não é devido, porque ele até relaciona lá as normas que dão aso a essa conclusão. Só que ele verifica que, olha, mas tem uma outra coisa, que é essa outra coisa. O ICMS, ST e o FECOP foram cobrados errado, porque nesta transferência não era para ter incidido, segundo o fiscal, o ICMS, ST, e sim na saída posterior da autuada. Então, o que ele pega não é uma questão do IPI, a questão do IPI ele diz, não, o Poder Judiciário estava correto, segundo o fiscal. Mas existe uma outra coisa errada aqui, e eu estou cobrando a diferença dessa outra coisa errada, que é a diferença entre o que foi cobrado na entrada e o que era devido na saída. Esse que era devido na saída também não está sendo incluído o IPI, não. Não é assim, conselheiros? Não é isso? Isso, Michel. A gente está pegando a base de cálculo cheia. Só que ele tem uma agregação, que bebida quente tem aquela agregação, né? Então, com a agregação, fica uma diferença entre o que foi cobrado e o que foi cobrado inicialmente, pago, e o que era devido na visão do fiscal. Eu posso falar? Eu estou entendendo do jeito que Michel acabou de sintetizar, que começou, toda a confusão começou da questão da medida que tinha e não, mas quando ele foi analisar, e aí ele diz textualmente, lá no parágrafo, ele elabora um entendimento que, no caso de uma fábrica para um atacadista, pelo menos, acho que a fábrica é a que está em outro estado, né? Isso. Ele entendeu, para o atacadista, ele entendeu que não caberia o pagamento na entrada. E sim, porque não é para um atacadista, não tem a regra da substituição, aí ele destaca aqui, nesse ponto, exatamente esse artigo aqui, olha, que diz assim: o regime de substituição não se aplica à operação destinada ao contribuinte substituto da mesma mercadoria, bem como nas transferências efetuadas pelo contribuinte substituto para estabelecimento fabricante, atacadista e distribuidor, ficando este com a responsabilidade pelo recolhimento do imposto quando promover a saída subsequente. Então, dá a entender que ele usou esse dispositivo e concluiu, aí diz, conclui-se, portanto, que a obrigação de retenção e recolhimento do ICMS-ST, quando da transferência de mercadoria entre contribuinte, fábrica, matriz e filial atacadista, não deve ocorrer no momento da entrada dessa mercadoria no estado de Ceará, quer dizer, no posto fiscal, e sim na saída subsequente da mercadoria, que no caso será das vendas a empresas filial atacadista sediada no Ceará para outros varejistas. Isso aí é a fundamentação da autuação, pelo que eu extraí. Aí ele vem e explica em 4 tabelas. Tabela 1, né? Se for lá para as folhas 5, discrimina os valores arrecadados na entrada pelo contribuinte. Nesse caso, fizemos o somatório do que foi recolhido no ICMS-ST.
para os produtos acima de tudo que foi recolhido no regime especial. Dá a entender que ele pega o que foi pago pela empresa, né, no ICMS-ST, o antecipados, aí soma o valor recolhido ST mais o antecipado, e no caso eu estou olhando aqui o FECOP, né, e o valor recolhido no FECOP, e sai refazendo na linha de que tudo que ele pagou na entrada estava equivocado. A impressão que dá é isso, né? Só fazer um complemento, viu, Ivete? O fiscal, ele pediu os comprovantes de pagamento. Na outra folha, ele relata, né? Aqui certo, na folha 7, ele pediu e o contribuinte não apresentou. Certo, mas isso aí ele fez baseado nos sistemas, Receita, ele pode falar, certo? Isso aí acho que não vai alterar a análise nossa. A questão que eu acho que o Michel, o mesmo sentimento que a Procuradoria teve, o Michel teve. Ele partiu de um pressuposto que caberia o IPI, assim, dessa demanda da judicial, e concluiu que tudo que foi cobrado na entrada estava errado. E refez o cálculo como se ele tivesse que pagar na saída. Eu entendi dessa forma também, sabe, Michel? Da forma por isso que eu estava assim, sem entender, meu Deus, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Quando ele começa numa linha de raciocínio, depois muda e faz realmente um levantamento muito bem feito, dá a entender que ele fez um trabalho muito detalhado mesmo. Agora, o X da questão é, se a Fazenda, né, fez essa cobrança, usando o 1031, 1023, e fez tudo no posto fiscal, vamos dizer que foi sem IPI mesmo, né, e foi tudo equivocado, foi equivocado pela Fazenda, e caberia era na saída, aí onde está a discussão, né, a Procuradoria levanta, se houve realmente uma cobrança da Fazenda, para mudar esse entendimento, realmente faltou aí um procedimento eu não tenho nem a certeza, na verdade, se houve um erro na entrada. Eu não sei nem por que foi cobrado na entrada, porque a Fazenda errar esse período todinho, cobrando na entrada, sendo equivocado, até isso a gente fica com dúvida, sabe? Se houve esse erro mesmo. Pode falar, Michel, a concluir. Vou deixar a doutora Dalcília pediu aqui a palavra, depois a gente passa para o doutor Michel. A doutora Dalcília ainda deseja? A conselheira Francileide está com CD desse processo, tá? Sim, sim. Resgatar aqui. Sim, eu estou. As planilhas. Tem quase, eu estava até olhando. Cada ano ele fez uma planilha da arrecadação e também na emissão das notas fiscais. Porque quando eu ouvi o relato, eu estava entendendo que pelo relato que a cobrança era pela falta de inclusão, mas pelo que depois ouvindo o conselheiro Michel e lendo novamente aqui, ele apenas permeou por isso. Ele disse que existiu a liminar e que a liminar, ela suspendeu essa inclusão do IPI do FECOP na entrada. E realmente, o conselheiro Michel tem razão. Aí ele viu que o imposto a recolher era superior ao que já tinha sido recolhido pela empresa. Agora, eu ainda não encontrei esse procedimento aí, porque a Fazenda estava impedida de incluir o FECOP ou IPI por força dessa liminar. Isso aqui ele deixa claro. Aqui não foi um erro no cálculo da Fazenda na entrada. Se houve erro de ter cobrado na entrada ao invés da saída. Mas se isso daí foi uma cobrança do fisco, que não pôde cobrar com esse IPI na entrada, aí eu concordo com o doutor Rafael de que realmente aqui o imposto me parece que não há dúvidas de ser devido, porque a operação aqui foi identificada que foi recolhido. Ele fez o conselheiro Francileide fez toda a apuração e já considerou que já tinha sido recolhido pela empresa, né? Está cobrando só a diferença, independente da inclusão de IPI, que ele depois identificou aqui o cálculo correto. Então, realmente, eu vejo assim, se essa cobrança, eu só estou na dúvida ainda se essa cobrança foi feita diretamente pelo fisco ou se foi recolhido pela empresa, para poder caracterizar se realmente esse procedimento eu estou tentando
acessar aqui alguma coisa mais do processo para tirar essa dúvida, mas eu ainda estou com dúvida se algum conselheiro tiver essa informação. Quem fez essa cobrança? Foi o fisco na fronteira ou se foi a empresa que apurou por força da liminar e recolheu na apuração dela? O GNR, o PUDAI. Tem? Conselheira da Auxílio, aí, as folhas 3 tem assim, ó, página 3, eu não sei qual é esse auto que eu estou, ele diz assim: ademais, os postos fiscais de fronteira exigiram o ICMS-ST na entrada de forma variada. Aí ele começa a descrever. Para a maioria dos produtos, foi feita a cobrança do imposto utilizando os códigos do Cometa 697 e 698, que discrimina corretamente a cobrança ICMS-ST para bebidas. Aí ele diz código 1031, aí ele mostra, aí ele fica falando todo o tempo nos códigos do Cometa, certo? Aí onde eu concluo que foi feito, né, pela Fazenda, porque esses códigos, a pauta... O auto de infração, viu, Dalcília? A página 5, ele, no relato dele, ele diz que o recolhimento deste tributo foi feito na entrada do Estado através de posto fiscal de fronteira, ao invés do que deveria ter sido efetuado na saída do estabelecimento atacadista para o varejo. Isso é o do processo, ou do auto de infração, o 05.589. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa distribuidora é uma filial da indústria? Me parece que é, Michel. A matriz é na Paraíba e a filial é lá no município do Icó. É matriz e filial, né? Isso, é só transferência de mercadoria de um estado para o outro. Aqui diz que é a matriz e a atacadista, a filial é atacadista. Pronto, então realmente está certo, não era para ter sido cobrado na fronteira, não, era para ter sido cobrado na saída, porque é muito claro, entre as transferências, entre varejista, que é entre a indústria, e atacadista, que é filial, ou seja, o termo que a lei usa é outro estabelecimento da empresa, né? Ou seja, filial. Mas, Michel, eu tenho dúvida assim, olha. Essa regra, realmente, ela é uma regra básica da substituição, né? Mas eu tenho dúvida que se essa regra ela não é válida para a substituição tributária objeto de convênio e protocolo, certo? Aí a dúvida, eu não estou afirmando. Uhum. Se essas bebidas quentes, a substituição for por meio só nosso, do decreto, tá entendendo? Essa regra, ela não existe. Nós exigimos na entrada, mas o estado de lá não tem obrigação, não existe essa regra de respeito, assim, vai de um estado para o outro. Se for convênio e protocolo, sim, mas se não for, eu tenho dúvida, entendeu? Assim, eu estou achando que que eu estou em dúvida, primeiro, bebidas quentes, né, que está aí, bebidas quentes, né? É regra de substituição tributária de convênios e protocolos? Primeira pergunta. Eu acho que é. Tenho certeza não, tá aí que eu não sei. Vamos pedir vista, vamos para dar uma olhada nisso? Eu pedi vista já, uns aí, quem quer pedir outro para não ficar com muita vista? Eu peço. Michel. Porque, assim, eu acho que o X da questão está aí. Se for de convênio e protocolo, tudo bem, mas tem várias outras questões, né? Eu vou tentar, conselheiro Michel. Era bom ver se nos assentamentos da Secretaria da Fazenda consta o número específico do processo que deu ensejo à medida liminar que foi citada aqui no auto de infração, porque a gente vê o objeto, né, a amplitude dessa decisão. Se contempla todas as operações que são objeto aqui do auto de infração. E saber se realmente o fiscal agiu corretamente, né? Se realmente era devido na saída ou se era para... Porque o normal seria o quê? Quando a indústria de outro estado manda para um distribuidor aqui no Ceará, a indústria mesmo recolhe isso daí lá no estado de origem, via convênio protocolo, via GNRE, não é assim? Só que no caso aí, são
filiais. Então, filiais, me parece que está correto fiscal, mas como a gente está em dúvida, a gente são valores elevados, né, que o excelente relator, deixa eu pedir vistas disso aí para a gente ter uma segurança maior. Senhores, está conseguindo. Só para sugerir, ver, porque, pelo que eu estou vendo, houve uma rotina de cobrança na fronteira, né? Tem que ver uma explicação porque é que a fronteira ficou cobrando, se foi tudo equívoco mesmo, que é meio esquisito, mas... Ok. Foram 4 anos, né? Inclusive, o fundamento da autuação, né, é bom que se diga, é justamente o fato de que foi adotado o ICMS-ST na entrada, ou seja, o valor de saída da indústria, que é muito menor do que aquele que seria adotado quando dá saída. Pelo menos é o fundamento serve justamente para identificar essa diferença de base de cálculo. Ok, senhores, então vamos lá. Na forma regimental está concedido vista ao Michel. Ana Paula, como nós estamos mais 2 processos para vista, nós aqui não temos feito isso muito, mas do mesmo modo que a gente colocou outro, a gente bota 5 processos também, para ficar pelo menos, a gente não ficar julgando só 2 para a produção. A gente faz 3 dias de 5 para poder compensar aí ou 2 dias de 5, ou 3, para a gente compensar os processos de vista. E aí, os colegas de vista, vamos ver se a gente traz mais ou menos já um pouquinho mais, já detalhado, né? O da Ivete de ontem, já trazer, olha, está escriturado, não está, isso aqui é isso, para poder facilitar a gente ganhar tempo no julgamento, tá certo? Nos próximos. E lembrando aos conselheiros, quando também tiverem dúvida nos processos, as planilhas estão aí, às vezes o presidente pode esquecer alguma coisa, pode pedir, tá certo? Que a gente tenta providenciar. Paulinha, nós concluímos nossos 4 processos, pedido de vista, e dos 2 processos por estarem interligados, vai ficar com o único conselheiro, doutor Michel, em virtude do valor e das dúvidas dos conselheiros sobre a aplicação da substituição tributária sobre a entrada ou sobre a saída. Ok? Estamos concluídos e nós amanhã estaremos no mesmo horário. Obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã. Doutor Rafael, peço que fique só mais um instante aqui. Fique sim, então. Michel? Oi. Desligando. Oi, estou aqui. Estou aqui. Paulinha, desliga aí, tá gravando ainda. Tá. Tá E a Paulinha saiu. Foi. E para eu ficar e sair. Não, tá gravando, mas, Michel, no final da autuação, ele deixa bem claro, assim, dos motivos de direito, o estabelecimento em epígrafe não poderia ter deixado de recolher a diferença de ICMS-ST das suas operações de venda da filial atacadista, sediada em ICOL,